Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do programa O Poder da Maquiagem e nós vamos mostrar para vocês como vocês podem conseguir ser maquiadores reconhecidos, ter muito sucesso e ganhar muito dinheiro com a maquiagem. Então, aqui vai ser um dos passos, né, que a gente pode dar um melhor acabamento para a nossa maquiagem, para o nosso trabalho. Então, eu estou com a minha aluna. Parece aqui a aluna, a Sara. Vocês já conhecem ela é a vencedora do concurso da maquiagem da bandeira do Brasil, vocês lembram? Então, ela já fez live aqui comigo e hoje ela vai fazer um curso presencial. Então, eu pedi autorização para ela me autorizou a gente mostrar um pouquinho do esfumado inferior. O curso dela, gente, é um curso de óleos, tá? Então, óleos artísticos, óleos coloridos, óleos esfumados. Então, a gente não faz pele nesse curso, porém, a gente faz todo o processo em volta dos olhos para fazer a maquiagem dos olhos. Então, nesse caso, estamos aqui com a minha modelo linda, maravilhosa, Dani, e a gente vai fazer o esfumado nela inferior. Eu vou fazer desse lado, para fazer a demonstração para nossa aluna, e depois ela vai reproduzir. E eu quero que vocês acompanhem aí junto com a gente, tá? Então, a gente vai aproximar para vocês verem tudo bem direitinho aqui de pertinho, tá bom? Então, chama os amigos, chama todo mundo aí para vir ver um esfumado inferior com muitas dicas legais aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Já passei um pouquinho de corretivo, tá, gente? Então, ó, usei esse aqui, maquiei, cor canelle. E usei um pouquinho desse aqui, ó, que é o Tarte, o Far Neutral, tá? Esses dois corretivos eu usei, um pouquinho mais claro que a pele dela, no caso, para concentrar e fazer com que as cores apareçam mais. Se eu tivesse feito muito certinho no tom da pele dela, as cores não destacam tanto. Então, como é uma maquiagem que a gente vai fazer para a foto dos olhos, eu quero que as cores fiquem bem vivas e bem destacadas, eu coloquei um corretivo um pouquinho mais claro. Nesse caso aqui, eu não selei, porque a gente não tem pele. Porém, se a gente vai fazendo uma modelo, por exemplo, num dia de produção, a gente vai estar com a pele pronta, com a pele selada abaixo dos olhos. Então, às vezes, a sombra não pigmenta muito, porque já está tudo muito selado com pó, enfim. Então, o que eu faço? Se isso aqui já está selado com pó, vamos supor, né, que estivesse tudo pronto, a pele pronta, selado com pó, a gente teria que fazer o quê? Umedecer um pouquinho a região onde a gente vai aplicar a sombra para ela fixar. Então, eu vou fazer isso para demonstrar para vocês. Já está úmido, tá? Mas é só uma forma de demonstrar para vocês se tivesse tudo selado, tudo sequinho. Então, eu vou pegar um pincel de esfumar. A Sara já fez, a gente fez uma live juntas aqui, no meu Instagram, no nosso, né, apareceu nos dois Instagrams, e ela tem muitas coisas da maquiagem que ela faz, ela ensinou uma automaquiagem muito linda para nós, e muitas coisas que ela já faz, eu faço no meu trabalho, então a gente já tem um trabalho, a forma de trabalhar um pouco parecida, que acaba facilitando, né? Então, já a forma de aplicar sombra e tudo isso, ela já faz muitas coisas legais. Depois vocês entrem lá no Instagram dela, é Sara, como que é? Eu, Sara Rachel. Ah, olha, tudo chique. Eu, Sara Rachel. Na verdade, eu coloquei agora lá nos meus stories um Instagram dela, para depois vocês acompanharem, vocês vão ver que ela tem um trabalho maravilhoso. Então, né, gente, temos que acompanhar o trabalho dela. Então, se fosse, no caso, uma pele que já tivesse selado, por exemplo, né? Já estava prontinha, selada. Eu venho sempre com um pouquinho de corretivo, ou esse Tarte, ou um pouquinho da própria maquiê que eu usei antes. Qualquer um dos dois. E eu venho aqui embaixo para umedecer essa região. Vai fazer com que os produtos que eu vou aplicar em cima fiquem mais fixados na pele e tenha maior pigmentação. Então, o que eu faço, gente? Eu sempre tenho uma toalhinha, inclusive as minhas toalhinhas velhinhas, coitadas, que já nem limpam mais, ó, eu lavo e ela continua manchada, mas faz parte, né? Isso é só para isso mesmo, essas toalhinhas eu nem coloco produto muito forte, nem nada, porque é só... levanta um pouquinho suas costas. Aí. Só para usar com maquiagem. Então, eu tiro o excesso do pincel na toalha, deixo ele mais sequinho, e eu venho nas bordinhas esfumando, para deixar bem esfumadinho isso aqui.
ia fazer com que não fique marcado, e aí a gente vai começar a pigmentar a sombra. Então, qual é a minha forma de fazer com que a sombra fique mais pigmentada, Sara? Sempre é colocar uma sombra cremosa, um produto cremoso embaixo. Então, quando eu quero preto, por exemplo, que fique bem pretinho, bem marcado, eu vou usar delineador em gel. Eu uso esse da Inglot. Quando é uma cor, eu quero, por exemplo, a parte de baixo vermelha ou rosa, o que seja, eu já venho direto com um produto cremoso da cor da sombra que eu quero. Se você fala assim, Tati, mas eu não tenho sombra cremosa, eu não tenho produtos coloridos já cremosos assim, não tem problema nenhum. Em cima desse corretivo, a sombra colorida também vai pigmentar. Então, ou você pode usar o corretivo colorido, ou uma sombra em creme assim colorida, da cor que você quer, ou então aplica corretivo normal e aplica a sombra em cima, que ele vai fixar igual. Então, tem essas 3 opções. Sombra cremosa, delineador em gel, ou direto corretivo e a sombra em cima. São as 3 formas que eu faço, porém a gente vai fazer uma parte de baixo bem marcante, então vamos usar o delineador em gel. Como aqui embaixo tá úmido, eu não preciso umedecer demais o meu delineador, porém, como eu esqueço ele muito aberto, não deveria, mas eu esqueço, então eu tenho que usar um pouquinho de diluidor. Esse aqui é o da Ana Paula Marçal. Eu coloco uma gotinha. Esse aqui, diluidor da Ana Paula Marçal, gente, ele também ajuda a fazer com que o produto fique à prova d'água. Então, vai dar muito mais durabilidade, tá? E aí, a gente vem aqui, ó. Não na parte totalmente líquida. A gente vai vir com um pouquinho na parte diluída e um pouquinho na parte seca, para ele não ficar diluído demais e acabar ficando difícil de selar. Quando o produto está muito líquido, você vai ter que colocar muita sombra, muito pó em cima para secar ele. Então, tenta não deixar ele tão líquido. Aí, esse aqui é o 131 da Dye Makeup, o pincel. E a gente vai começar lá na raizinha dos cílios, ó, pretinho. O que acontece? Se eu pegar um monte de produto e aplicar de uma vez só, eu vou acabar misturando o corretivo que está embaixo com esse preto e não vai ficar tão forte. Então, eu faço um pedacinho para ficar bem pigmentado e pego mais. Faz mais um pedacinho e pega mais. Não precisa ser até o canto interno, porque a gente vai fazer um ponto de luz ali. Faz mais um pedacinho e pega mais. Pode fazer ele uma grossura intermediária, não tão grossa nem tão fininha. Porque se a gente fizer muito fininho, a gente não vai ter intensidade nas fotos. E se a gente fizer muito grosso, as outras sombras, quando a gente for colocar, vai engrossar mais, vai ficar exagerado. Então, coloca uma quantidade média. E aí, o que eu faço? Como a gente precisa criar essa conexão, ela escolheu um esfumado alongado. Então, para criar essa conexão com a parte de cima, eu preciso fazer esse cantinho externo sempre um pouquinho mais grosso. Então, ele vai vir aqui, ó, um pouquinho mais baixo. Então, aqui tá fininho, tá vendo? Ele vai engrossando e nesse ponto, que é o final dos cílios, ele vai engrossar um pouquinho mais. Para na hora que terminar esse esfumado, ele unir com o alongado que a gente vai fazer na lateral. Então, feito isso, a gente vai tirar o excesso na toalhinha. Ó, deixa ele bem limpinho, quase nada de produto. E a gente vai vir, ó, só nas bordinhas desse preto. Porque se eu ficar esfumando demais esse preto, quando eu terminar de esfumar, ele vai estar cinza. Então, lá perto dos cílios eu não esfumo, eu só esfumo nas bordas. E de preferência com o pincel mais em pezinho, não muito deitado. Se eu deitar o pincel demais, isso pode me dar problema pode manchar, na verdade. Ó. Agora, aqui na lateral, o que eu faço? Eu já vou dando umas batidinhas para ficar um pouco mais suave o esfumado e vou saindo para a lateral com ele, ó. Para a gente conseguir essa conexão. Se você não consegue esfumar com o pincel 100%, você pode pegar o teu dedo mesmo e vir dando batidinhas e ele já vai deixar esse efeito mais alongadinho, já esfumado ali em cima. Vou pegar a sombra preta. Eu vou usar essa paletinha aqui, a Aloha, da Maikai Cosméticos.
tem um preto super pigmentado, e eu vou pegar assim, gente, ó. Pegou um pouquinho de sombra, aplica lá na raizinha dos cílios e pega mais. Pegou um pouquinho, aplica na raiz e pega mais. O que é o grande problema? Quando a gente coloca a sombra preta, ela geralmente é muito forte, muito pigmentada, aí cai tudo embaixo, mancha, vira uma bagunça. Então, se a gente coloca com cuidado, só com batidinhas, como essa região tá molhada, ela vai absorver e não vai ficar manchando. Se cair um ou outro, não tem problema, porque nesse caso, a gente está sem fazer pele, então a gente pode remover. Agora, se você já está com a pele pronta, você tenha a certeza de que isso aqui tá bem selado, tá com bastante pó, tá bem sequinho, para não correr o risco de manchar depois, tá? Então, ó, colocou até aqui. Quando vai chegando no final, vai só tirando, batendo com o excesso que sobrou e saindo um pouquinho para a lateral. Então, esse final tem que ficar mais grossinho, tá? A princípio dá um medo, porque vai ficar manchado, vai ficar muito grosso. Porém, gente, a gente está fazendo um curso de óleos artísticos. Então, para a gente ter essa visibilidade nas fotos e destacar super bem, precisa ter essa grossura abaixo, tá? Agora, a gente vai vir com as próximas cores. Então, eu vou pegar um pincel médio de precisão. Eu gosto muito de pincéis pequenininhos para fazer esses tipos de esfumado. Então, deixa eu achar ele aqui. Ai, Jesus, cadê? Aqui. Aqui, achei. Vou usar esse aqui, gente, ó, 316 da Esfumato com a Michele Palma. Ele é um pincel, vamos dizer assim, um pouco mais preciso, porém ele é mais abertinho a ponta do que o 131 que a gente usou antes. O 131 é pontudo e esse é um pouquinho mais arredondado, tá? Então, a gente vai vir agora com as cores que a gente vai utilizar. Ó, vou usar minha paleta Top das Galáxias da Maikai Cosméticos. E aí eu vou vir com a cor que a gente vai utilizar. Nós vamos fazer um esfumado com cores mais quentes. Porém, eu vou começar com o lilás, com o roxo. Aí a gente vai do roxo pro rosa, do rosa pro vermelho, do vermelho pro laranja, do laranja pro amarelo. Vamos fazer essa transição embaixo. Aí vocês podem falar, Tati, mas para que tanta cor? Se a gente quer uma transição suave, a gente precisa colocar uma cor após a outra, bem, vamos dizer assim, em sequência, para a gente conseguir um degradê mais leve. Se a gente coloca do roxo, já vai para o laranja, que já vai para o amarelo, você vai ter algumas marcações no meio, vai ficar muito mais fácil de você conseguir enxergar o degradê. Então, sempre colocando mais cores, você consegue um esfumado mais fácil, tá? Então, ó, pegou a sombra, colocou na borda um pouquinho, vem com a próxima. Pegou, colocou na borda, vem com a próxima. Então, a gente não vai esfumar, a gente vai só aplicar. Com o pincel levemente deitado, não totalmente assim, de pezinho, levemente deitado. Porém, eu só busco o produto na ponta do pincel. Eu não pego o produto na lateral, porque se eu deitar um pouquinho o pincel, não vai me atrapalhar nesse degradê. Então, ó, vou colocando só como se estivesse tampando a borda. Por isso, não pode ser uma cor muito clara, porque a gente está colocando nas bordas do preto. Então, eu tenho que começar com uma cor mais escurinha. Vamos colocar em todo ele, ó. Pegou um pouquinho, colocou. A Sara já faz uma aplicação mais ou menos assim, né? De pegando um pouquinho, colocando, pegando um pouquinho, colocando. Ela já tem um trabalho mais nesse sentido. Então, ela já consegue um degradê bem bacana nas técnicas dela. Então, colocou, ó, na borda de todo o preto. E o que sobra vai dando umas batidinhas para ir saindo esse degradê. Bem de levinho. Tirou o excesso do pincel, vou continuar com o mesmo. E eu vou vir com rosa. Na bordinha do roxo, ó.
Colocou um pouquinho, pega mais. Sempre quando você coloca uma cor um pouco clara, você acaba perdendo um pouco da anterior. Então, gente, esfumado e degradê é você ficar naquele vai e vem. Vai com uma cor, volta com a outra, vai com uma cor, volta com a outra, até você conseguir um efeito degradê. E vai colocando nas bordinhas, tá? Aqui ele vai ficar mais leve no final, porque aqui a gente não quer tanta intensidade, porque depois a gente vai fazer aquela limpeza e deixar ele bem cortadinho. Então, não precisa colocar tanto produto nessa região. Colocou o rosinha, vou misturar um pouquinho do vermelho e um pouquinho do laranja na paleta, tá? Ó, aqui. Coloquei o roxo, coloquei o rosa, e aí eu vou misturar vermelho e laranja agora para a próxima cor. Pegou um pouquinho, vai lá na bordinha, ó, bem... Por isso que a gente não pode, nesse momento, aumentar o tamanho do pincel, porque a gente ainda tá com um espaço pequeno. Na última cor, eu aumento um pouquinho o tamanho do pincel. E vou colocando. Só com um toque, sem arrastar, para conseguir deixar bem pigmentado. O que que aconteceu aqui, gente? A gente perdeu um pouco da cor rosa, tá vendo? Que ele meio que ficou marcado entre o roxo e o laranja. Então, eu vou voltar aqui, ó, com o roxo e o rosa, os dois juntos, pegando eles para colocar nessa divisão e conseguir voltar a fazer a transição aparecer. Então, sempre tem que lembrar disso. Vai e vem, até você conseguir uma transição bacana. E aí, por último, a gente vai vir com o mesmo pincel, com a sombra amarela, só que a gente vai misturar essas duas, porque esse laranja é mais escuro e esse amarelo é muito claro. Então, a gente vai misturar os dois amarelos para a gente ter uma cor mais próxima possível do laranja. E aí vem nas bordinhas. Eu vou aproximar depois, gente, quando a aluna estiver praticando a parte dela, para a gente conseguir ver um pouquinho mais de perto essa transição, tá? E vai, ó, bem... Pega um pouquinho, esfuma a bordinha. Ele vai se transformando, na verdade, num laranja, num laranja meio amarelado. E aí, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo transformar a transição. Perdemos um pouquinho da cor anterior. Então, eu volto, ó, o rosa e o laranja, juntos no pincel. E aí, vamos conseguir a transição de novo dessa região aqui. O que eu perdi aí? Um pouquinho do preto. Então, o que eu vou fazer? Voltar com o preto, só lá na raiz do cílio, para voltar a aparecer esse meu degradê preto que tinha lá na raiz, que a gente acabou perdendo na hora de fazer a aplicação do roxo, do rosa e das outras cores. Ok? E aí, aquela questão, vai e vem, até você conseguir uma transição suave. Só que vocês viram que eu tô fazendo, gente, movimentos muito leves, sem apertar, sem afundar a pele, tudo com batidinhas. Depois que eu fiz tudo isso, aí eu vou pegar um pincel bem levinho, suave de esfumar, pode até ser, por exemplo, o 132 da Dye Makeup. Cadê ele? Tá aqui? Aqui. Não. Aqui. Esse aqui, ó. 132 da Dye Makeup, que é um pincel bem levinho de esfumado. Vou pegar só o amarelo clarinho e vou dar uma esfumadinha aqui, ó, na bordinha desse amarelo, para ir para a pele. Eu não me preocupo muito com essa região agora, tá, gente? Porque isso aí eu vou finalizar e arrumar isso aqui quando eu for juntar com a parte de cima. Então, não precisa se preocupar com isso nesse momento. Vem com o amarelinho. Aí, agora, eu vou fazer agora para vocês, porque vocês não vão estar na live quando a gente for fazer a parte de cima, tá?
Então, eu vou fazer agora só para vocês conseguirem ver como que a gente faz essa limpeza para ficar aquele efeito retinho embaixo. Cadê? Então, eu vou pegar um pincel como se fosse pincel de sobrancelha, pincel chanfrado. Pode ser chanfrado, pode ser reto. Ou pode ser também um pincel como se fala? Pincel de língua de gato. De corretivo mesmo, e eu vou pegar um corretivo mais próximo possível do tom de pele da região onde eu vou fazer essa marcação. Então, eu não faria agora se eu fosse fazer todo o olho, tá, gente? Eu tô fazendo só para mostrar para vocês. Então, essa parte onde tem um amarelinho, eu não faço nenhuma limpeza. Só que daqui, ó, do final dos cílios, eu vou colocar um pouquinho de corretivo para eu limpar isso aqui para cima e ele dar esse efeito mais alongado para juntar com essa lateral do rosto que a gente vai jogar a maquiagem para lateral. Então, pega um pouquinho, aperta bem a pontinha do pincel. Não precisa colocar muito produto, só vem com o restinho. E aí, vai jogando para lateral. Quando vai chegando aqui, ó, perto do amarelinho, a gente vai jogando só o que sobra no pincel, para ele ficar com um efeito mais esfumadinho. E aí, quando vai chegando lá no final do esfumado, é que agora não tá pronto ainda, né, a parte de cima, mas quando tivesse pronto, eu vou jogando só o que sobra do pincel e chega aqui no final, eu bato meu dedo e ele vai acabando o esfumado mais alongadinho. Aí, para não ficar essa marcação tão retinha, que eu não gosto muito, eu venho com um pouquinho do laranja e do amarelinho, misturados os três, e aí eu só faço a continuação aqui desse amarelinho para ele não quebrar, acabar de uma vez aqui no esfumado. E lá, naquele finalzinho aqui, eu vou fazer os acabamentos artísticos. O brilho, o iluminador, ou o que seja. Eu vou fazer o acabamento com o iluminador para a gente poder ir para o outro lado. E aí vocês verem o resultado. Deixa eu pegar um iluminador aqui. Nesse caso, eu vou usar esse aqui, ó, da Make More, que é um iluminador bem pigmentado, que eu gosto bastante. E aí, eu venho fazendo uma aplicação aqui para ele fazer esse acabamento. E ele vai ficar com esse efeito mais iluminadinho, tá? Não precisa ser muita quantidade para isso não ser um destaque tão grande. Só que quando você está com a pele feita, né? A gente vai fazer o acabamento da pele depois. Você vai abaixando esse iluminador e ele vai juntar com essa iluminação daqui. Então, essa região fica toda iluminada e nas fotos fica com um efeito muito bonito. Ele vai descer essa iluminação e vai juntar com a iluminação natural que a gente faz, né, normalmente no ponto alto aqui da maçã do rosto. E aí ele dá esse efeito alongado e mais retinho, tá? Claro que aqui ia estar com a parte de cima unindo e tá jogando para lateral. Que eu não gosto de fazer, gente, aquele alongado que vem muito aqui, ó, em cima, tipo como se fosse uma curva. Eu gosto de fazer ele mais reto, para lateral mesmo, e dar esse efeito do olho puxando para lateral. A gente fazendo isso, a gente tem mais espaço para trabalhar recorte, para trabalhar as coisas do artístico que a gente vai usar aqui. Se a gente fecha muito isso aqui para cá, sobra pouco espaço para a gente trabalhar recorte, delineado, enfim. Então, fazendo para lateral, você tem mais espaço para fazer a arte que você quiser aí nessa técnica, tá? Então, agora, minha aluna vai vir desse lado e eu vou falando os detalhes aí com vocês, tá? Eu vou só fazer uma hidrataçãozinha na pálpebra dela, embaixo. E aí, vou passar o corretivo e deixo preparado aqui. É bom, tá, gente? Mesmo que você vai praticar só o olho, vai fazer só o olho, fazer essa hidrataçãozinha antes,
para não ficar ressecado demais. E se precisar, você pode até passar primer, fazer o processo normal, tá? Entonces puse un poquito de primer acá, solo para tapar los poros. Y vamos a poner corrector. Voy a poner corrector, lo mismo, maquillé, para preparar esta parte para mi alumna empezar a hacer. Entonces voy a poner esta color que es como un poquito más cerca del tono de su piel. Y voy a poner un poquito más claro, solo para dar una iluminación, que es este de Tarte. Batidinhas. Para quien está en la clase que habla español, estoy haciendo un difuminado inferior con mi alumna que está aquí. Aparece aqui um pouquinho só para eles verem. Não sei se... Não dá. A Sara, depois vocês vão mirar. Ella está haciendo clase personal y estamos haciendo un en vivo con un poquito de la técnica que vamos a hacer, pero solo la parte inferior. Ella va a estar haciendo ahora su práctica y voy a enseñar un poquito para ustedes cómo va quedando, ¿ok? Gente, então voltando. Ali eu fiz o processo só para mostrar para vocês, tá? Mas agora eu fiz o processo certinho para ela praticar. Hidratante, primer, corretivo mais clarinho no canto interno. E aí eu vou aplicar pó, como se a gente tivesse aplicado na cliente, tá? Como se a pele estivesse pronta para cliente. Ok? E aí agora ela vai começar o esfumado inferior. Entonces, ella va a empezar aplicando el corrector abajo, porque como ustedes miraron, ya está sellado. Entonces, tiene que pigmentar un poquito en crema para conseguir pigmentar los colores. Entonces, puede empezar. Y ahí va a venir con la brocha, quitando el exceso en la toalla y y difuminando este corrector para que no quede tan pesado y no quede marcado y nada de eso. Charles, será que dá para chegar assim mais pertinho, focando no olho? Aí. Até pode pôr mais em um. É isso daí, sobre isso. Agora, vai utilizar a brocha pequena, 131 de Dye Makeup. E arriba vai poner pouco a pouco para conseguir pigmentar el color negro. Chicos, ella es una alumna aplicada, porque hablé acá y él ya anotó una página completa. Entonces está todo aquí anotado. Por eso que yo hablo que cuando invierte tu dinero, tienen que aprovechar lo máximo, anotar todo para no se olvidar después, practicar otra vez en su casa y todo. Tienen que practicar la clase y ella es muy aplicada. Va a poner y ahora va a quitar, siempre ella no está se olvidando de quitar este producto de la brocha en la toalla que está aquí cerca y va quitando las marcas de los bordes, difuminando poco a poco. No va haciendo todo de una vez. Difumina un poquito, limpia la brocha, difumina otro poquito, limpia la brocha y va quedando un poquito más gris en los bordes. ¿Ok? Então, gente, ó, ela tá ali, ó, nas bordinhas do esfumado, fazendo essa transição
para deixar um pouquinho mais cinza, para vir a próxima cor depois com mais facilidade. Então, a gente tem que sempre lembrar de, na hora de esfumar, deixar um pouquinho esfumado as bordas para a próxima cor. Ela vai fazendo e vai jogando para a lateral. Aí, agora, ela vai pigmentar a sombra preta. Aí, ela vai pegar um pouquinho e pigmentar um pedacinho da cor. Aí pega mais um pouquinho, pigmenta. E vai fazendo isso até ele ficar todo preenchido. Aí quando ele já tiver bem pretinho na raiz, se ele cai um pouquinho, gente, às vezes acontece por conta da sombra ser mais suave, ela cai um pouquinho na pele, porém, às vezes pode pegar um pouco menos de produto, só tocar tipo 1, 2 vezes na pele, na sombra e já aplicar. E isso vai dar um efeito mais suave. Na hora de tirar, como é uma sombra preta, é possível que manche. Então, ó, ele pode pegar na pele. Já vamos resolver isso para se acontecer. Vocês vão pegar um pincel bem levinho, ó, tirar o excesso. Tá vendo que ela tirou o excesso com ele com a mão bem suave. E agora ela vai esfumar um pouquinho para tirar essas marcas. Aí a gente vai só vir com a própria esponjinha, com o excesso de corretivo que sobrou, e a gente já consegue tirar esse excesso. O problema é quando cai e você vem com o peso da mão que ela tá agora e tira de uma vez. Aí vai fazer um risco e só tirando a pele e fazendo de novo, não vai ter como resolver. Então, nesse caso aí, como ficou uma manchinha, tá vendo, muito suave aqui, ó, a gente consegue fazer o acabamento com a própria esponja depois do final, tá? Agora, vamos com o pincel da esfumato e com a paleta com a cor roxa nas bordinhas. E faz a mesma coisa. Pega um pouquinho, aplica em um pedacinho na borda, depois pega mais um pouquinho e vai aplicando até a gente conseguir ver um efeito mais degradê. Você vai colocando, ó, coloca aqui, como ela tá fazendo, pega um pouquinho, aplica e dá uma leve esfumadinha. Pega mais um pouquinho, aplica e dá uma leve esfumadinha. A gente tem que cuidar só para não esfumar muito, porque aí você acaba perdendo a intensidade da cor e isso pode tirar, né, esse efeito. Claro que aqui, gente, só tá o esfumado pronto. Falta todo o cílio, a parte interna da linha d'água. Então, tudo isso vai modificar totalmente esse esfumado. Vocês vão ver na foto do resultado final dessa técnica depois, tá? Então, ó, ela aplicou, ficou bem pigmentadinho. Agora ela vai vir com a próxima cor na borda do roxo, com esse mesmo pincel. Não precisa ficar trocando de pincel, tá? Você só troca de pincel se realmente você quer um outro efeito de esfumado. Como a gente está só tirando as marcas, pode continuar com o mesmo rosinha da paleta. E aí faz a mesma coisa, ó. Esfuma um pouquinho com a mão bem levinha para não tirar. Só que o que acontece? Quando você vai esfumando uma cor mais clara, você automaticamente perde um pouco da anterior. Então, você vai ter que voltar com a cor anterior para fazer a transição. E isso é automático, tá, gente? Não adianta, não tem outra forma de fazer. Você vai ter que voltar, ir e voltar, ir e voltar. Chicos, enquanto ella hace, voy a hablar un poquito en español porque tiene personas que están desesperadas, que no están entendiendo. Entonces, estamos haciendo, ella es una alumna que está haciendo la clase privada hoy y estamos enseñando un poquito de la parte inferior para ustedes. Va a ser una técnica artística, un difuminado alargado, pero vamos a enseñar lo difuminado de abajo. Ella aplicó negro, aplicó morado y ahora está aplicando rosado y naranja en los bordes. Y va cada vez aplicando una color en los bordes con una brocha pequeña, difuminando bien poquito para que no
no quede como esparciendo mucho la color y quede más pigmentado, pero va siempre a perder un poquito de la color anterior. Entonces, si pierde la color anterior, tiene que volver y poner un poquito en el medio, donde mira la marca. Como ella hizo un poquito de morado, de naranja, se perdió un poquito el rosado, entonces se mira morado y se mira naranja, pero rosado no se mira más, entonces ella va a mezclar después un poquito de rojo, disculpe, de morado y de rosado y aplicar en esa región para hacer la transição. Posso voltar um pouquinho do rosa? Pode, se você quiser até misturar um pouquinho do roxo junto, porque como tá bem escuro a borda dele, mistura o roxo e o rosa e aplica nas bordinhas. Pode até fazendo mais aplicação, sem esfumar muito, que ele vai dar um efeito mais pigmentado. Isso, mas meio que depositando, sabe? Como ella está haciendo, medio que depositando la color, eso va a hacer con que la color quede más pigmentado y se mire más lo difuminado. Ok, después también la va a volver con negro. Y ahí, por último, con una brocha más suave de difuminar. Yo coloqué para acá abajo. Aquí. Va a venir con naranja. Va a venir con un poquito de naranja, no, de amarillo. Vamos a mezclar estas dos colores, esta y esta. Opa, acá. Esta y esta. Y vamos a poner solamente en los bordes de naranja para dar el efecto que queremos. Ustedes miraron que ella hizo lo final un poquito más grueso, que es de la misma forma que yo hice en el otro lado, porque al final tiene que estar más grueso para venir a lateral de los ojos y que sea más fácil de conectar con la parte de arriba. Si hacemos la parte de afuera muy fina, no va a conseguir la conexión para hacer um difuminado alargado. Vocês viram, gente, que ela colocou o final um pouquinho mais grosso. Justamente pelo aquilo que a gente falou. Se fizer ele muito fininho, a gente não consegue conexão com a parte de cima. Então, é isso que ela tá fazendo, tá? Algumas pessoas estão falando, a Sara arrasa, a Sara é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Que legal. Com esse esfumado, ¿se puede delinear arriba? Sí, puede hacer de la misma forma la transición arriba. Vamos a mirar después al final el resultado que va a quedar esta técnica y vamos a mirar cómo quedó el final, porque hace todo sentido. Así queda sin sentido porque no entendemos mucho qué vamos a hacer, pero cuando miramos completo, vamos a mirar cómo queda. Voy enseñando en mis historias, después queden mirando y vamos enseñando los detalles. Eso, y siempre va trayendo, como ella está trayendo afuera, el exceso y dejando un poquito más difuminado y eso queda mucho más fácil después de hacer la conexión. Puede volver con negro, ella va a volver un poquito de negro, solo en la raíz y va bajando un poquito del exceso si es necesario tal vez cubrir algo que pasó, dejó alguna cosa. Ustedes miran cómo que da una diferencia. Yo hizo sin aplicar hidratante, sin aplicar primer, sin sellar, sin hacer las finalizaciones, solo para que sea más rápido, para ella hacer su parte, pero hace la diferencia cuando vamos a difuminar y aplicamos todo. Entonces, por eso que siempre hablo que es necesario hacer todo el proceso de hidratación, primer, todo eso, y va a dar el efecto totalmente diferente.
Ficou bom? Sim. E aí, vamos sempre, quando terminamos, quita um pouquinho, só porque como vai aplicar corretor, talvez pode pegar arriba e manchar, então vai de aqui hacia afuera, cortar y dejar un poquito más recto. No es una regla, si quiere dejar difuminado puede dejar, pero es bueno para que consiga un efecto artístico. Entonces, siempre me gusta hacer eso cuando voy a hacer artístico. Cuando es para una clienta, yo dejo difuminado para no quedar tan dibujado la técnica. Então, gente, vocês viram que vou mostrar as cores que ela utilizou enquanto ela tá fazendo o recorte ali, tá? Ó. Top das Galáxias, da minha paleta com a Maikai Cosméticos, tá? Ó, Tati Bueno com a Maikai Cosméticos. A gente usou roxo primeiro, rosa, vermelho, laranja e amarelo, tá? Aí, você pode, na verdade, fazer a transição com outras cores, tá? Nem precisa cortar muito pra cima, Sara, porque o outro lado eu fiz, tipo, só pra... A gente vai fazer acabamento, eu não passei primer, hidratante, nada. É só pra mais mostrar o teu lado mesmo. Mas tá okay. Essa altura tá bem legal. Eu fico mais escuro, você quer que eu deixe mais escuro? Não precisa. Pode deixar assim, porque a gente vai vir fazendo esse acabamento no final e isso vai ter que mudar tudo, né? Então, isso não vai influenciar. Pode, aham. E arriba de ella vai aplicar iluminador. Vira um pouquinho mais pra frente, assim, a salsa, e abaixa um pouquinho a cabeça. Aí, isso. Que daí eu acho que aparece um pouquinho mais a iluminação. Aí. Ella va a aplicar este iluminador y va a dar un efecto bonito en las fotos. No es una regla, ¿ok? No necesita poner si no quiere. Pero dá um efeito muito bonito em las fotos. Gente, ela tá colocando iluminador da Make More. E ele vai fazer um efeito depois de transição nas fotos. Com o iluminador que a gente vai colocar no ponto alto, tá? Isso, pode ir só com amarelinho, se você... Isso. Nem precisa esfumar muito, é só mesmo para essa parte onde vai conectar ali, sabe? Com o finalzinho. O restante pode deixar marcadinho. Nós vamos colocar, gente, pedras, fazer acabamento artístico, então por isso que essa parte final... Você não precisa se preocupar tanto com isso nesse momento, porque a gente ainda vai fazer conexão da parte de cima, aqui a gente ainda vai mover esse final, então isso é uma coisa que não precisa se preocupar muito agora. Fazendo a parte de baixo, a gente já vai para a parte superior e depois faz a conexão aí, faz os acabamentos, tá? Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho mais da forma que a gente faz a aplicação, e isso faz toda a diferença. Se a gente esfuma muito, a gente perde a cor, perde a intensidade da cor e a gente acaba deixando um efeito manchado. Então, se você só aplica a sombra, você vai ter muito mais intensidade e vai fazer com que isso nas fotos apareça muito mais. Então, eu vou fazer um videozinho aqui para vocês verem quando eu faço o vídeo vira um pouquinho assim. Bem de pertinho, ó, pegando o esfumado. Para mostrar para vocês lá nos meus stories, ó. Pegando toda a transição, o degradê, onde aparece todas as cores. O importante de um esfumado é a gente ver isso. Como vocês estão vendo um pouquinho de longe, talvez dá essa diferença. Aqui a gente consegue ver o preto, consegue ver o roxo, consegue ver o rosa, o laranja e o amarelo. O problema é quando a gente faz uma transição que a gente mistura tudo e no final fica uma cor só. Então aqui a gente consegue ver essa transição entre uma cor e outra, tá? Esse videozinho que eu fiz dá para ver bem certinho, eu vou pôr lá nos stories depois para vocês verem e aí fazer, aí, né, praticar e tudo mais com vocês, tá bom? Então, vocês gostaram das dicas aí? Minha aluna Rada, vocês já viram, né?
olha a questão do final dele, tá, gente? Ó, você vai indo de uma cor para outra e quando chega no final, a última cor tem que entrar na pele. Praticamente ela tem que ser como imperceptível onde ela termina. E é esse o efeito que a gente quer de qualquer degradê, tanto para fora quanto para lateral. Depois vocês vão ver o resultado dela bem para lateral aqui nos olhos, ó, e vão ver o resultado como que fica, tá? Mas fiquem muito à vontade aí para praticar esse degradê, fazer aí na casa de vocês, nas modelos de vocês e postar lá e colocar a dica do curso, marcar eu, marca a Sara e a gente vai repostando vocês, tá bom? Acredito que era isso. Agora a gente vai continuar daqui, vocês não podem ver mais. Vamos fazer uma técnica incrível, vocês vão acompanhando lá no Story os resultados e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Esse foi a nossa mentoria de hoje. Muito obrigada, Sara, por ceder essa informação para os nossos alunos. Obrigada, modelo, por estar aqui. E até o próximo episódio. Beijos!